já fica atento com essa condição. E aí na terça-feira que vem, Corinthians e Universitário, e o jogo da volta entre Corinthians e América de Minas pela Copa do Brasil acontece no sábado seguinte, no dia 15. Olha que loucura, a gente vai ter um jogo de Copa do Brasil no fim de semana, algo que não acontece, nunca existe, não é? Mas para poder acomodar essa situação toda, porque aí depois, já na terça-feira seguinte também, no dia 18, Corinthians vai a Lima, no Peru, enfrentar o Universitário no jogo da volta. Então essas mudanças aconteceram e a gente vai levar tudo isso para os nossos ouvintes. Os ouvintes fiquem tranquilos que a gente vai transmitir tudo. É só ligar aqui que você sabe o que está acontecendo. É só ligar, não se preocupa com o dia, com o horário, a gente ajusta tudo aqui para vocês e transmite tudo, tá bom? Obrigada, Capri. Já, Thaís. 9h55 agora. Economia e Mercado, com Juliana Rosa. E a Juliana Rosa fechando o Jornal Gente desta terça-feira, falando sobre a sabatina daqueles que foram indicados para o Banco Central, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia aí para o nosso ouvinte. Estamos aqui aguardando o início da sabatina dos 2 nomes indicados pelo governo Lula para assumir diretorias do Banco Central. São eles Gabriel Galípolo, que era o número 2 até então do Ministério da Fazenda, tem como padrinho político o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ser diretor de política monetária do Banco Central, e também vai ser sabatinado junto com ele Ailton Aquino, que vai ser sabatinado para assumir a diretoria de fiscalização do Banco Central. O Aquino, se for aprovado, vai ser o primeiro negro a ocupar uma diretoria do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ele é um funcionário de carreira e o mercado financeiro já vê ele como alguém que já está ali atuando dentro do Banco Central, já com menos preocupação em relação às ideias ali, ao trabalho dele. Agora, em relação ao Gabriel Galípolo, que vem ali de fora agora, né, indicado pelo governo Lula, ele está mais alinhado às ideias do Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda ali, que é uma ideia não tão ortodoxa como o Banco Central. Então, a missão dele vai ser construir uma ponte, um consenso entre governo e o Banco Central. O que ele próprio me disse em entrevista na semana passada, no meu programa no Band News TV, é que, independente do pensamento dele como pessoa física, porque ele é muito atrelado ali à produção acadêmica dele, a ideias mais desenvolvimentistas, o Estado como impulsionador da economia, a defesa de maior gasto público, mas o que ele fala ali é que, primeiro, que ele não se encaixa em nenhuma caixinha. Eu tentei falar para ele, mas você é mais desenvolvimentista ou é mais liberal, né? Em qual lado que você, qual o meio do caminho, é mais para cá ou mais para lá, né? Que é isso que o pessoal vai tentar entender um pouco ali a posição dele dentro do Banco Central. E ele fala, olha, já fui presidente de banco, né? Já fui do mercado financeiro, já trabalhei com parcerias público-privadas, já trabalhei com privatização, e ao mesmo tempo ele tem essa produção acadêmica que é mais desenvolvimentista. Agora, o que ele fala, Thaís, é que ele vai ali representar o governo. Ele não vai representar as ideias acadêmicas dele, ele vai representar um governo que foi eleito por uma coalizão de pensamentos e que a ideia é construir consensos para que a gente possa avançar nessas discussões, né, do país, porque esse 880, né, está muito cansativo e acaba que a gente fica paralisado nas discussões econômicas. Então, o que eu percebi na entrevista com ele é que ele, de fato, uma pessoa muito habilidosa, não à toa ele conseguiu fazer um bom relacionamento ali no Congresso. O nome dele e do Aquino devem ser aprovados ali pelo Senado, e o que a gente precisa é de pessoas com esse perfil, Thaís, alguém que tenha uma habilidade para poder construir consensos e costurar ali o que é possível de avançar, né, para a gente poder avançar no país, né, não ficar numa discussão que deixa o país paralisado. É verdade, ainda mais, Juliana, no momento em que o Banco Central é tão ali foco dos holofotes, né? Não só da gente na imprensa, mas de todo o setor produtivo, com a próxima reunião marcada para definir sobre a taxa de juros, marcada para o mês de agosto. Juliana Rosa, obrigada, Ju. Até amanhã aqui nesse horário no Jornal Gente. Até, um beijo para vocês.
Você continua ligado conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora. @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas. Até agora ficou com a companhia do timaço de jornalismo do Jornal Bandeirantes. Gente que volta amanhã, 8 horas da manhã, tanto aqui no microfone da Rádio Bandeirantes quanto na tela do Band News TV. E a partir de agora, nesta terça-feira, 4 de julho de 2023, vai saber o que é destaque também na região metropolitana de Campinas, mas com atenção voltada também para o noticiário nacional e internacional aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Eu sou Heitor Fredo, nós vamos juntos até 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos na mesa de som do Danilo Capucci, na central técnica do Lucas Pessoa e também com a coordenação do Gil Kleber. Daqui a pouquinho conosco também o Thiago Prudente, já está por aqui também na manhã gelada desta terça-feira. Bom dia para você, Thiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Manhã gelada, se eu não me engano, estava olhando agora, a manhã mais gelada do ano, né? Em muitas cidades brasileiras, né? Campinas, nesse momento, com os termômetros do CEPAGRE e da Unicamp marcando temperaturas na casa dos 17,4 graus, quase 17 graus e meio. A região metropolitana amanheceu com o céu, condições de céu claro, temperatura mínima hoje registrada em 10,8 graus na estação do CEPAGRE e baixa temperatura em função da presença de uma massa de ar frio e seco. O tempo continua estável, com sol, sem condições de chuva, e assim permanecerá até o final de semana, pelo menos. Temperaturas praticamente sem alteração nas próximas 24 horas, a tendência lenta apenas de aumentar progressivamente no final de semana. Então, teremos uma baixa umidade do ar nos próximos dias, previsão praticamente zero de chuva e atenção total para essa estiagem no inverno brasileiro. No trânsito desse momento no nosso interior de São Paulo, para você que me acompanha nas estradas e nas ruas e avenidas de Campinas pelo AM 1170 FM 85.7, atenção na rodovia Anhanguera, a lentidão nesse momento na pista sentido capital, nos quilômetros 61 e 60, é congestionamento como reflexo do congestionamento da Dom Gabriel. Então tem muitos veículos na Dom Gabriel, que faz a ligação entre Jundiaí e as cidades de Itupeva, Cabreúva e mais à frente Salto, Itu e também Sorocaba. Mas como a Dom Gabriel está carregada, a Anhanguera tem esse trecho de lentidão. Não há reflexo, pasmem, na manhã de hoje para a chegada à capital paulista, trânsito fluindo bem, tanto na Marginal Tietê quanto na Marginal do Rio Pinheiros e sem gerar transtorno na Bandeirantes e também na rodovia Anhanguera. Tem também informação para o motorista que circula pelo corredor Dom Pedro na manhã desta terça-feira, fluindo muito bem. Inclusive a concessionária acredita que em função das férias escolares haja essa melhora nas condições de tráfego, num horário que normalmente é congestionado. E, para isso, as obras continuam no trecho do anel viário, com interdição na faixa da direita,
a partir desta terça-feira nos dois sentidos da via, ali próximo ao quilômetro 5, tanto na pista de quem sai da Dom Pedro para acessar a Anhanguera e Bandeirantes, quanto na pista contrária de quem está chegando à cidade de Campinas. Agora, tem um trecho que nós dizíamos na semana passada que passaria por obras a partir de hoje, mas essa reforma da John Boy Dunlop está adiada. A interdição que aconteceria na marginal da Avenida John Boy Dunlop entre hoje e amanhã vai ter uma nova data para acontecer. Esse agendamento sofreu alteração por questões técnicas relacionadas à obra do novo viaduto na Avenida Transamazônica. Bloqueio ocorreria no trecho entre justamente a Avenida Transamazônica e outras ruas com um impacto mais local para os moradores daquela região, mas isso não vai acontecer hoje. Ainda não há uma data para essa obra ser feita e quando isso acontecer, você vai ficar sabendo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Tiago Prudente, antes de trazermos destaques da nossa região, ontem você cobriu pelo Jornal da Noite, que você acompanha sempre aqui na tela da Band, o caso da menina Isabela, de 2 anos, que foi encontrada na noite de ontem em Santo André, no ABC Paulista. Um caso que José Luiz da Atena também acompanhou muito de perto com o Brasil Urgente. Gostaria que você contextualizasse um pouco dessa reportagem, contasse um pouco dessa história e o desfecho, porque, olha, foram muitas as mensagens de gente preocupada com essa criança, tentando entender o que aconteceu ao longo do dia e no final da noite veio a resposta, pelo menos parcial, de onde estava a menina e dela voltando para casa para reencontrar os pais. Pelo menos a Isabela foi encontrada, uma criança de 2 anos que desapareceu na última sexta-feira aqui na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Bom, ela foi encontrada nas ruas de Santo André, foi deixada nas ruas. Aí um homem e uma mulher acabaram encontrando essa criança, reconheceram, acionaram a polícia e a polícia então devolveu a criança para a mãe. A história ainda não está muito clara, Heitor, a gente tem que deixar isso bem explicado. Por que não está muito clara? A mãe da criança diz que na sexta-feira ela estava na região de Santo Amaro, aqui de São Paulo, e vendendo balas no Farol, quando ela foi comprar um cigarro em um bar. Pelo menos foi essa versão que ela mesma deu para a entrevista. Eu fiz essa entrevista ontem. E ela disse o seguinte, que entregou a criança para uma mulher chamada Sandra, para que ela fosse ao bar buscar o cigarro. Quando voltou, a criança já não estava mais lá com essa Sandra. Ela perguntou para a Sandra o que tinha acontecido com a criança e a Sandra não deu uma resposta. E aí a gente perguntou qual que é a relação da Sandra com você. Ela disse, olha, ela é uma conhecida. Quando a gente chegou da Bahia 6 meses atrás, a gente conheceu ela, mas ela não é amiga da família de jeito nenhum, não tem nenhuma relação. Tanto que essa mulher é uma das principais suspeitas. Chegou-se a versão também de que um carro teria parado no semáforo em que essa mulher estava pedindo ali, vendendo balas, teria 10 da manhã, 8 minutos, a gente vai restabelecer o contato com o Tiago Prudente, que ontem cobriu dentro do núcleo de jornalismo da Band a reportagem sobre a menina Isabela, de 2 anos, que foi encontrada. Para você que acompanhou esse caso no Brasil Urgente com José Luiz da Atena, a boa notícia é essa: a Polícia Civil informou que a menina foi localizada por policiais militares. Isabela estava desaparecida, havia sido levada por uma pessoa suspeita na última sexta-feira. Retomando o contato, portanto, com o Tiago Prudente. Tiago, a gente te ouvia até o momento que você dizia sobre a localização dentro de um bar, ela foi comprar cigarro e algumas coisas ainda estavam obscuras nessa história, que continua a investigação por parte da Polícia Civil na cidade de São Paulo. Exatamente. Então, tem essa versão dada pela mãe, tem uma outra também de que teria sido um carro que parou no semáforo e acabou ali pegando a criança, apontando uma arma para a mãe, e a polícia está investigando para tentar entender realmente
o que aconteceu e para identificar as pessoas envolvidas no sumiço dessa criança. A polícia está bem próxima de fazer essa identificação e aí agora tentar prender essas pessoas. Em todo caso, a criança foi devolvida para a família, uma família muito humilde, que mora numa região muito afastada aqui da cidade de São Paulo, muito longe, na Zona Sul, mas assim, é muito longe mesmo. Quando eu vi o endereço pela primeira vez, eu não sabia onde era. Depois que eu fui colocar no Google Maps, Heitor, é muito longe, é Parelheiros para frente. Para quem conhece a capital paulista, sabe que Parelheiros está no extremo sul da capital, e essa família mora num bairro ainda um pouco mais distante, para a gente ter uma ideia. Então, agora a investigação continua, mas é um caso muito emblemático que chamou muito a atenção, mas que ainda tem muitas coisas para ser explicadas, mas pelo menos a criança já voltou para a família. Olha, ontem outro caso que gerou uma enorme repercussão, que nós vamos trazer daqui a pouco aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes, é o Ministério Público Federal instaurando um procedimento para apurar possível prática de homofobia cometida pelo pastor evangélico André Valadão. Isso por ter incitado a violência contra as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Nós vamos trazer daqui a pouco uma reportagem sobre esse assunto com a repercussão da fala e a fala completa, já que André Valadão vem dizendo que foi tirado de contexto o que ele quis dizer aos fiéis em um culto nos Estados Unidos, transmitido também pela internet. E já quero saber a sua opinião pelo 97102-1493, 97102-1493. Daqui a pouco a gente vai trazer a repercussão, inclusive no meio político, com Flávio Bolsonaro já saindo em defesa de André Valadão, dizendo que ele é perseguido em função das opiniões políticas, e a gente vai trazer também o que dizem as pessoas que estão fazendo a denúncia, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, através também dos direitos humanos. Daqui a pouco a repercussão completa desse assunto, mas antes, para a gente se debruçar ainda sobre os assuntos da nossa região, muitas dúvidas chegando pelo 97102-1493 sobre como está funcionando o mercado municipal nessas obras que estão sendo realizadas. Ontem trouxemos a notícia de que, a partir desta segunda-feira, uma estrutura provisória foi montada no estacionamento do local e ali seria feito parte do atendimento, enquanto a obra está prevista para acontecer dentro dos próximos 12 meses, ocorre na parte interna do Mercadão. São tendas montadas no estacionamento. E para a gente tirar todas essas dúvidas, o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação conversou com o Henrique Lerena. Quem conversou com ele foi o repórter Everton Ramos. E o Henrique Lerena, ele é presidente da CETEC, que é responsável justamente por esses espaços públicos. A gente vai trazer agora as explicações técnicas e a previsão de como vai ficar o atendimento para a população que usa o Mercadão da cidade, como fica o estacionamento, já que as barracas estão ali montadas, e a previsão do que vai ser feito nos próximos meses num patrimônio histórico da cidade de Campinas. Sim, é uma obra muito esperada pela população de Campinas, pelos comerciantes, pelos permissionários. É um prédio centenário, icônico da cidade de Campinas, e toda a nossa reforma e manter o serviço é uma operação complexa. Então a ideia é que nos próximos dias já boa parte dos permissionários estejam mudando, e para a próxima semana, a parte maior aqui que você está vendo, eles vão estar concluídos para começar todo o processo de mudança. Esse espaço aqui ele é muito maior do que o que a gente tem ali do outro lado. Como que foi feita essa separação? A separação foi discutida com os permissionários, dependendo do ramo de atividade, buscando movimentar o menor espaço possível. Então a gente fez um espelho da situação atual e colocou na mesma situação. Alguns casos deu, outros casos não deu. Mas basicamente foi um critério que foi discutido com os próprios permissionários para ver qual era a melhor localização de cada box. A gente observando vê que lá o negócio está mais adiantado do que aqui.
Houve algum tipo de atraso desse lado? O que você pode explicar para a gente? Não, é porque lá é menor, basicamente porque o espaço é bem menor, então a gente fez uma operação no sentido de que uma parte começasse a mudança antes, para depois a maior parte fazer um prazo um pouquinho maior. E o que essas áreas, essas estruturas provisórias vão colocar à disposição dos permissionários? Todos os serviços que o mercado já oferece. Então, isso que é o inovador dessa obra, né? É uma reforma de um prédio grande, mais de 100 permissionários, e você mantém todos os serviços que hoje existem no Mercadão. E o mais interessante é que ele não parou um dia, o Mercadão funcionou em todo esse tempo. Essa área aqui, ela fica justamente em uma das áreas que os clientes mais buscam também, que é o estacionamento. Como que está sendo esse processo agora? Então, em relação ao estacionamento, nós localizamos vários estacionamentos privados que pudessem atender essa demanda. E segundo o relato dos próprios permissionários, isso não teve problema. Os estacionamentos da região, do entorno do Mercadão, ele conseguiu absorver essa demanda do mercado, os clientes do mercado. Então não teve grande impacto. Para o futuro, quando a gente acabar a reforma, aí assim a gente vai pensar como ampliar esse estacionamento. Falar um pouquinho da reforma, então, os principais pontos do que o cliente, do que a pessoa que visita o Mercadão vai encontrar daqui um ano. Então, vai encontrar um mercado totalmente remodelado, novo. Como é um prédio tombado pelo Condepac, Condefat, ele precisa manter todas as características. E isso também é uma dificuldade da obra. Então, assim, a gente vai manter, basicamente, vocês vão ver todo o Mercadão novo em folha, do mesmo jeito que ele se encontrava. O que vai ter de diferencial é que a gente vai criar um mezanino, uma estrutura metálica, a exemplo que acontece no Mercadão de São Paulo, e vai ter um espaço gastronômico. Então vai inovar em novos serviços em relação a essa reforma. E a gente faz toda a reforma estrutural do prédio, rede elétrica, hidráulica, esgoto, que já está há muitos anos sem manutenção. Então ele vai ficar praticamente em ordem para funcionamento. Agora são 10 da manhã, 16 minutos. Esse foi Henrique Lerena, presidente da CETEC, em entrevista ao repórter Everton Ramos, falando sobre as obras do Mercadão que já estão acontecendo. Tem previsão de serem concluídas no ano que vem, ali entre junho e julho do ano que vem, em prazo de 12 meses. As obras começaram em junho desse ano e obras que estão previstas para custar cerca de 6 milhões de reais. 6.131.045,22 para ser mais exato, é o investimento total, sendo que 5 milhões via convênio com o Ministério do Turismo, por meio de uma emenda parlamentar do deputado Marcos Pereira, e o restante via contrapartida do município. Primeiro, é curioso ver que Marcos Pereira não é um deputado da região, é um deputado do Republicanos, do mesmo partido de Dário Saad, e que, claro, vai usar essa emenda para também tentar politicamente se aproximar de uma cidade que pode lhe render muitos votos. Marcos Pereira também é da Igreja Universal, uma pessoa muito influente, inclusive dentro da igreja, tanto nos bastidores quanto entre os fiéis, e acaba tendo para si o mérito de ter trazido uma emenda de 5 milhões. Duas perguntas que ficam, Tiago Prudente. Primeiro, a revitalização do Mercadão é suficiente para dar mais sensação de segurança no centro da cidade? A gente sabe que ali há uma área expandida ao lado do Mercadão, próximo ao Terminal Central, que precisa de uma atenção também para que as pessoas que visitam esse patrimônio em Campinas se sintam seguras, embora não seja bem ali no meio de onde hoje está se chamando da Nova Cracolândia. E a segunda questão é, eu acho que isso fica na cabeça de muitos eleitores. Precisava um deputado de fora conseguir uma emenda para trazer verba do governo federal para cá, e os deputados de Campinas não conseguiriam essa verba ou não tinham isso como prioridade? Acho que eles vão ser também cobrados em algum momento quando Marcos Pereira bater no peito e disser: essa verba põe na minha conta. Olha, quanto à questão do centro, uma reforma como essa, sem dúvida, ajuda no trabalho de revitalização.
mas não é o suficiente para que todo o centro seja revitalizado. Acho que essa é uma parte importante. O Mercadão é um local muito importante para a cidade de Campinas, é um local que pode atrair turistas quando a cidade recebe turistas também, um ponto onde as pessoas podem ali confraternizar. Então, sem dúvida, esse novo modelo que vem sendo implantado, que vai surgir com a reforma, é muito importante. Só que esse é apenas um passo de um trabalho que tem que ser muito maior para a revitalização do centro de Campinas. E isso tem que ficar muito claro. É claro que a reforma vai trazer uma nova cara, traz novos investimentos, sem dúvida nenhuma, mas essa é uma parte. É preciso de outros investimentos, como o aumento da segurança, como o aumento ali de investimentos para que prédios que estão desocupados sejam ocupados, ou por moradias, ou até mesmo pelo comércio. Então é preciso de um trabalho mais amplo, mas sem dúvida nenhuma é um primeiro passo. Quanto ao Marcos Pereira, ele que é presidente do Republicanos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele era um deputado de fora, Heitor, mas desde que o prefeito Dário Saad ganhou do Republicanos, que é do mesmo partido, ele acabou se tornando um deputado aqui da região. Se a gente pegar as emendas que ele destinou muito dinheiro para Campinas desde que o prefeito Dário Saad ganhou. Ele não viu esse retorno em votos. Isso tem que ficar muito claro. Na eleição do ano passado, ele não teve muitos votos e não foi graças à região de Campinas que ele se elegeu. Inclusive, até gerou um atrito ali nos bastidores, muito se disse sobre isso, que ele ficou um pouco desapontado com o desempenho aqui na região, já que ele mandou tanto dinheiro para cá e não houve ali um apoio explícito do prefeito Dário Saad. No entanto, ele continua enviando dinheiro porque ele vê o potencial da região de Campinas e até porque a prefeitura de Campinas é a maior prefeitura do Republicanos. Então ele não só olha como deputado, mas olha como presidente do partido, que também tem Campinas como a sua maior cidade governada no país. E então ele fica de olho nessa questão. Um bom desempenho do prefeito de Campinas resultaria numa reeleição. Reeleição mantém o Republicanos por mais 4 anos aqui na prefeitura. Então tem toda essa questão envolvida. Mas eu já colocaria Marcos Pereira como um deputado que está virando um deputado devido à situação, um deputado da região pelo tanto de dinheiro que ele envia. Claro que deixa os outros um pouco na saia justa, aqueles que não acabam mandando verbas para a região, mas aí vai muito da influência também na Câmara, né, Heitor? Marcos Pereira é vice-presidente da Câmara, tem uma entrada muito grande com o presidente da Câmara e, além disso, mesmo não sendo base do governo republicano, se dizendo independente, também tem um bom diálogo com o Palácio do Planalto. Tinha no governo Bolsonaro um excelente diálogo, porque fazia parte da base de apoio, e agora mesmo declarando independente, tem um excelente diálogo com o Palácio do Planalto, o que facilita o envio de verbas para onde ele quer, e nesse momento está de olho aqui na região de Campinas, mas eu acho que é mais uma questão ligada à reeleição de Dário neste momento do que à sua própria promoção pessoal, porque ele tentou isso nos últimos 2 anos, e na eleição do ano passado não foi tão bem sucedido com o número de votos aqui na região. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participando pelo 971021493, o Leandro Silva escreve: fui ao Mercadão ontem, pode ser que no futuro fique bom, mas hoje está confuso andar por ali com o atendimento sendo feito no estacionamento. A Rita, moradora do Ouro Verde, ela questiona 6 milhões. Ela diz que gosta muito do Mercadão, cresceu convivendo ali naqueles corredores, mas ela entende que Campinas tem outras prioridades. Olha, nesse caso especificamente, Rita, esse dinheiro, esses 5 milhões do convênio com o Ministério do Turismo, é um dinheiro que não poderia ser aplicado em outra pasta. Ele tinha justamente que ser destinado para uma área ligada ao turismo. E o que Campinas está apostando é que, revitalizando o Mercadão, ele passa a ser um atrativo da região, de outras cidades do interior de São Paulo, e por que não dizer até da capital paulista, já que o Mercadão da cidade de São Paulo, infelizmente, está com o entorno ali tomado por pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas delas
já entregues às drogas, a presença de traficantes, enfim. São Paulo como um todo está muito triste de ver a situação do centro expandido. O Mercadão de São Paulo também não está diferente. Então, acredito que parte dessa reforma tenha também a intenção de atrair turistas de outras cidades para a cidade de Campinas, principalmente das cidades mais próximas. Mercadão Bonito pode revitalizar também esse aspecto que economicamente é importante para a cidade. Então, essa verba não poderia ser usada em saúde, em educação, porque é uma verba do Ministério do Turismo. Então, agora o que tem que ser feito é usar bem esse valor para que, de fato, ele seja empregado dentro da proposta inicial. Tem mensagem de áudio chegando também pelo 971021493. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago. Falando um pouquinho só sobre essa reforma do Mercadão, tomara que não transformem o Mercadão em simplesmente um shopping, certo? Onde você vai lá, tem McDonald's, Subway, essas coisas não eram a característica do Mercadão. O Mercadão você ia comprar as ervas para alimentação, ou para os santos, e a gente ia comer uma coisa diferente, tipo as esfirras do japonês, tapioca, essas coisas aí, coco. Tinha aquela lojinha com aquelas aguardentes de todo lugar do Brasil. Então tomara que não tirem essa característica do Mercadão. Grande abraço a todos, DJ Alê. Obrigado, DJ Alê. Olha, o projeto prevê uma revitalização no prédio, uma repaginação, uma mudança de conceito que vai torná-lo mais moderno e mais agradável para os frequentadores, além de trazer uma melhoria expressiva aos comerciantes. Melhora, ela é fundamental, ela tem que vir, mas acredito que isso que o DJ Alê tocou é um ponto interessante, né, Thiago? Não pode perder a característica que tem. Claro que o mundo mudou, hoje já não se tem... Hoje se tem muito mais, na verdade, um critério tanto de vigilância sanitária quanto de também saúde pública. Por exemplo, não acredito que aquelas peças de salame penduradas no Mercadão em algumas cidades que foram aos poucos se perdendo vão continuarem há muito tempo. Há ali, claro, o que é parte da autorização da vigilância sanitária. Existem outras situações, não estou falando do Mercadão de Campinas, tá? Estou falando de outros lugares onde ainda tem uma prática um pouco mais antiga. Acredito que o Mercadão ele tem que manter a sua característica, manter a sua história, manter a sua identidade, mas dialogar com o novo. Pode até ter um ou outro fast food ali no canto, mas não pode perder a essência da esfirra, da tapioca, do pastelzinho, feito pelas mãos dos campineiros e com o sabor que o campineiro já se acostumou. Eu acho que isso é muito importante e, ao que tudo indica, não deve ter nenhuma mudança, porque o que a gente vê ali é que não vai haver a mudança dos permissionários, que são são as pessoas que têm ali as lojas no Mercadão, tanto que eles foram realocados enquanto a reforma acontece e depois eles voltam para o Mercadão. É claro que o espaço vai ficar maior e pode surgir ali a oportunidade para os novos permissionários. E também tem uma questão, né? Como passa ali, você vê muitas lojas que passam de gerações, né? Passa do pai para o filho, do filho para o neto, e aí vai. E aí há mudança na própria cultura de quem toca aquele negócio, então há também uma atualização. Isso faz parte. A tradição é importante, importantíssima, mas também há essa atualização, e aí é uma coisa que nem a prefeitura consegue controlar, é uma coisa que está ligada muito aos permissionários. O que a prefeitura tem que fazer é garantir que aqueles que estavam no Mercadão continuem no Mercadão, que isso é muito importante e tudo indica que é isso exatamente que vai acontecer, né, Heitor? Exatamente. 10 da manhã, 28 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a gente traz outros destaques. Um deles, você pagou o IPVA desse ano? Acredite, há um número altíssimo de inadimplentes que podem entrar na dívida ativa nos próximos dias. Tem reportagem desse assunto e a repercussão também da fala do pastor André Valadão, que agora, além de ter o Ministério Público Federal investigando, se torna, de certa forma, quase uma disputa política. Você vai entender por quê logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. É notícia.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o relatório de qualidade inicial da J.D. Power, divulgado inclusive na semana passada, continha uma grande surpresa. A marca de carros de luxo de alta qualidade que acabou superando as expectativas foi o Alfa Romeo, um carro italiano com reputação de empolgante, mas não necessariamente de propriedade livre de problemas. Para os compradores de carros, isso significa que as marcas que você pode ter evitado no passado podem agora ser muito melhores do que você pensa. A picape Ram, por exemplo, sua marca ficou em segundo lugar. A Alfa Romeo saltou 24 lugares no ranking para o terceiro lugar geral, com 143 problemas por 100 veículos. E o nível de roubos de lojas nos Estados Unidos está crescendo em cidades menores. Pois é, isso com certeza estão deixando os varejistas nervosos em todo o país. Em algumas cidades como São Francisco, os varejistas estão fechando as suas lojas após leis terem sido aprovadas onde qualquer pessoa que furte até $900 não é simplesmente presa. O republicano Chris Kobach, procurador-geral do estado Kansas, diz que o crime no varejo é um problema crescente em seu estado, acrescentando que Kansas e Missouri estão entre os 10 principais estados no país em volume de crimes no varejo. O Kansas perdeu aproximadamente $642 milhões em bens roubados em 2021. Algumas farmácias ou lojas de departamentos estão agora vendendo itens trancados em máquinas. Estima-se que o encolhimento de mercadorias ou o valor das mercadorias perdidas por roubo, fraude, danos e outros motivos tenha custado aos varejistas cerca de $94,5 bilhões em 2021, um aumento de 4% em relação aos 90,8 bilhões em 2020, de acordo com a National Retail Federation, que atribuiu quase metade da perda a roubos em grande escala. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 32 minutos. Atenção, você morador do Jardim das Paineiras aqui em Campinas. Tem obra da Sanasa sendo realizada nesse momento e o fornecimento de água está suspenso no bairro desde as 8 horas da manhã. A expectativa é que essa interrupção permaneça até 5 horas da tarde, mas gradualmente vai voltando em algumas residências. São pelo menos 416 imóveis impactados com essa obra que está utilizando um método que é usado como um guia para a instalação de uma nova rede para o abastecimento da população, para o fornecimento de água. Então, com essas obras da Sanasa sendo realizadas nesta terça, a orientação é para que se economize água, porque nesse momento não está chegando água da rua, somente a água que já estava na caixa d'água de ontem. E uma pergunta para você que geralmente, eu vou dizer que assim como eu, às vezes deixa as contas assim meio para a última hora,
ou se esquece se já pagou aquele boleto ou não. São tantos os boletos que às vezes a gente até se esquece. Mas e o IPVA? Está atrasado ou não? O governo do estado de São Paulo notificou nesses últimos dias 1.900.000 proprietários de veículos que não pagaram o IPVA 2023. O valor somado do que está faltando ser pago é de quase 3 bilhões de reais. Se você não pagou e ainda não recebeu a conta na sua casa ou essa notificação, fique atento, fique atenta. Tem reportagem desse assunto com a Mayra de Jaimo a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, esse débito tem que ser pago à vista. E não são poucas pessoas que estão com o IPVA em atraso. Minutos 10h34, a gente vai tentar restabelecer daqui a pouco contato com a Mayra de Jaimo. Se já tiver ok, a gente já reposiciona, porque são informações importantes e pode ter certeza que muita gente que está esperando essa conta chegar está querendo saber como tem que quitar, Mayra. Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, esse débito tem que ser pago à vista. E não são poucas pessoas que estão com o IPVA em atraso. São 2 milhões de paulistas. Se não pagarem o débito em até 30 dias, o nome vai para a dívida ativa e a pessoa vai ser acionada na Justiça pela Procuradoria-Geral do Estado. Nesse momento, aí sim, tem algumas opções de parcelamento. E não são só débitos desse ano, mas também de 2021 e 2022, que somam esses 3 bilhões de reais que você citou. Só na capital paulista, são 490 mil contribuintes que estão devendo mais de 890 milhões de reais de imposto sobre propriedades de veículos automotores. E lembrando que sem pagar o IPVA não dá para licenciar, e aí o motorista também corre o risco de ter o carro apreendido. E a notificação não chega em casa, a pessoa não recebe ali e-mail, SMS, carta, só é publicado no Diário Oficial, inclusive a publicação aconteceu na semana passada, então tem gente que atrasou, perdeu o prazo e não está nem sabendo. Para consultar, tem que entrar no site da Secretaria da Fazenda e é bom dar uma olhada para ver se está tudo em dia. O portal da Secretaria da Fazenda, para a gente facilitar, você pode entrar também no site do Detran. detran.sp.gov.br. detran.sp.gov.br. Ali é possível fazer a consulta da sua situação, se o IPVA está quitado ou não, está em dia ou não, e se o seu nome corre o risco de ir para a dívida ativa do Estado de São Paulo. Importante ficar atento a essa dica que a Mayra de Jaimo traz para a gente na manhã desta terça-feira. São 10 horas da manhã, 36 minutos. PVA tá pago, Thiago Prudente? Sim, meu IPVA tá pago. Paguei no início do ano, mas conheço muita gente que acaba não pagando, tá sem grana ali no começo do ano, não consegue parcelar e arrasta até o licenciamento. Às vezes o carro licencia no segundo semestre e vai guardando dinheiro para pagar o IPVA junto com o licenciamento. Só tem que tomar cuidado para não pagar a multa pelo atraso, né? Porque tem um prazo ali que aí fica um pouco mais salgado. Já não é nada barato, né? Mas fica um pouco mais salgado. São 10 da manhã, 37 minutos. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar a possível prática de homofobia cometida pelo pastor evangélico André Valadão. Isso por ter incitado a violência contra pessoas LGBTQIA+. A investigação é em função de uma transmissão ao vivo de um culto realizado no último domingo, em que André Valadão teria insinuado que os evangélicos deveriam matar as pessoas da comunidade LGBTQIA+. O vídeo, intitulado Teoria da Conspiração, foi gravado na Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. Vou trazer uma reportagem do Sandro Barbosa sobre esse assunto. Na sequência, tem a repercussão no meio político e a fala completa do pastor para você entender o contexto em que foi dito e se a justificativa que ele vem apresentando faz algum sentido ou não, acredite.
Fala incentivando a violência foi feita durante um culto evangélico em Orlando, nos Estados Unidos. Na pregação, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, diz para os fiéis que eles deveriam fazer o que Deus não poderia realizar no momento. Um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. O culto foi transmitido ao vivo pela internet. O senador Fabiano Contarato vai ao Ministério Público Federal abrir uma representação criminal contra o pastor por homofobia. André Valadão já foi alvo de representações no Ministério Público por outras pregações e falas consideradas homofóbicas. No mês passado, ele comparou gays a criminosos em um culto na mesma igreja em Orlando. Nas redes sociais, o pastor disse que foi mal interpretado. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos. Pelo amor de Deus, gente, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência. O ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em São Paulo condenou a fala do pastor. A liberdade de expressão, ela para quando ela passa a ser um ato de violência contra alguém ou contra uma instituição. O que ele não pode é incitar as pessoas a matarem as outras por causa disso. Aí é que reside o crime. Isso é um absurdo. Não se mata em nome de Deus. Isso se fez lá na época da Inquisição. Líderes políticos vêm se manifestando também através das redes sociais, assim como fez o próprio pastor André Valadão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu há 1 hora no Twitter: o suposto cristão que propaga ódio contra pessoas por vil preconceito tem no mínimo 2 problemas. Primeiro, com Jesus Cristo, que pregou amor, respeito, não violência contra as pessoas, e usa as aspas, amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Segundo, com as leis, e responderá por isso, foi o que escreveu Flávio Dino, ministro da Justiça. Na outra mão de direção, Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e nome apontado como possível candidato a prefeito do Rio de Janeiro, escreve. Primeiro, ele compartilha a reportagem de um portal chamado Pleno News. E a reportagem escreve o seguinte: é falso que André Valadão incitou fiéis a matarem gays. Pastor se pronuncia. E utilizando esse post, Flávio Bolsonaro escreve: aos que estavam duvidando, a perseguição chegou dentro das igrejas. É o início do fim do resto que ainda tínhamos de liberdade religiosa. O pastor André Valadão vem dizendo que a frase foi tirada de contexto. Nós vamos trazer então a frase completa para você que me ouve ter também a sua opinião, se foi ou não tirada de contexto quando a pregação teria insinuado que os fiéis deveriam perseguir fisicamente, de forma violenta, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula.
Para contextualizar também a fala sobre o arco-íris, o pastor André Valadão se refere ao livro de Gênesis após os fatos que são ali narrados no dilúvio. E no trecho da Bíblia diz o seguinte: estabeleço o meu pacto convosco, no caso Deus falando com Noé. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, os humanos, e todo ser vivente que está conosco. Então é basicamente Deus dizendo que não mandaria um novo dilúvio para destruir a humanidade. E aí o pastor André Valadão incita que, se Deus não pode fazer isso, embora na visão dele seja a vontade, que o ser humano faça. Particularmente, Tiago Prudente, o início da fala do pastor André Valadão, quando ele traz fatos sem comprovação de atos que acontecem nas paradas, quando ele fala contrariamente ao casamento, isso não é diferente do que outros pastores de outras igrejas vêm pregando há muitos anos. Agora, quando ele reforça, você entendeu o que eu quis dizer? É pra gente fazer o que Deus não pode? É muito difícil dizer que ele não está incitando a violência e tem que dar muita volta para justificar o que me parece muito claro no discurso de um líder religioso. Olha, Heitor, não tem justificativa. Não tem justificativa. E antes que os ouvintes me critiquem, eu cresci na igreja evangélica. No momento que eu ouvi essa fala, no momento que eu assisti o vídeo, eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Quando ele fala da aliança que Deus fez com Noé, que está lá no livro de Gênesis, e que Deus não poderia mais fazer esse trabalho, que esse trabalho é basicamente matar, que estava conosco agora, esse trabalho, ele se referindo aos cristãos, ele está falando de matar, sim. Isso está muito claro. É muito simples. É só ler a Bíblia e colocar a fala dele no contexto. E eu me recuso a chamar esse senhor, André Valadão, de pastor, em respeito aos pastores que eu conheço. Porque isso não é o discurso cristão. Não é isso que a Bíblia prega. E por que eu digo que não é isso que a Bíblia prega? Porque, infelizmente, ao longo da história, a Bíblia foi tirada de contexto várias vezes para justificar racismo, para justificar escravidão, para justificar guerras, para justificar genocídios, pela religiosidade, e não por aquilo que ela prega, não por aquilo que Jesus pregou. E aqui eu estou falando, me desculpem os ouvintes que não seguem a religião cristã, mas é só para contextualizar, não é isso que os cristãos de verdade acreditam. Então, esse André Valadão utiliza a Bíblia para criar ódio. E o que ele fez ali exatamente é isso. O que ele fez ali exatamente é falar que agora os cristãos teriam que fazer o trabalho de Deus. Como assim fazer o trabalho de Deus? Quem diz que Deus quer que você mate os LGBTs? Quem disse isso? Então, é basicamente o que ele falou. E ele tem que responder à justiça. Porque o que ele fez ali não é liberdade religiosa, não é liberdade de maneira nenhuma. Ele cometeu um crime ao incitar um crime, que é o homicídio. Então isso tem que ficar muito claro, tem que ficar claríssimo. Não é ataque à liberdade religiosa. Flávio Bolsonaro usa isso politicamente. Esse Pleno News também está mentindo, porque a fala é muito clara. E eu fico ainda mais indignado porque é um portal que se diz cristão. Se ele é cristão, ele entende o contexto em que a fala está e o contexto bíblico daquela fala. Então, eu acho que ele precisa sim responder por essas palavras. Não é a primeira vez. Isso não pode ficar desse jeito. É muito diferente de você defender a sua fé no púlpito e ter a sua fé atacada. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Por fim, a falsa simetria que ele faz no início da fala dele sobre o casamento LGBT, uma porta que se abriu, não é porta que se abriu, é um direito. É um direito que as pessoas têm de se casar. O casamento é muito ligado à questão cristã, mas o casamento é uma união entre duas pessoas que é regido pelo Código Civil. E as pessoas têm esse direito. E o que tem a ver um casamento LGBT com pessoas
nem sei de onde ele tirou isso, nus em uma parada. Existe o casamento hétero e existem diversas atrocidades que pessoas héteros também cometem. Então, por isso a gente tem que acabar com o casamento hétero? É uma questão moral que ele está levantando ali, que ele pode defender, sem dúvida nenhuma, sobre pessoas nus na rua. Isso não tem problema nenhum. Só que a questão é que não tem nenhuma ligação do casamento com o que as pessoas realizam nas ruas. Senão a gente tem que acabar com o casamento hétero também, porque diversas questões são realizadas por pessoas héteras na rua e ninguém fala nada. E essa história de drag queen nas escolas, eu não sei de onde ele tirou isso também. Primeiro que ele não sabe nem o que é drag queen, que é uma questão cultural. É uma expressão artística. Então a fala é cheia de problemas, mas tem um crime que foi cometido ali, que precisa ser investigado, que precisa ser apurado. E eu coloco aqui, como alguém que conhece a Bíblia, como um cristão, que aquilo não reproduz o que os cristãos acreditam. É sim uma fala que incentiva o ódio, é sim uma fala que incentiva a matar aquelas pessoas que são diferentes daquilo que ele acredita, que é a comunidade LGBT. Mais uma vez ele ataca esse grupo de maneira descarada e aí vem tentar justificar o injustificável. Desculpa, André Valadão, mas o resetar que você disse ali, no contexto da sua fala, é exatamente o que você quis dizer, que é matar a comunidade LGBT. E ele precisa responder à lei. E não tem como dissociar da política a partir do momento em que personagens como Flávio Bolsonaro e Flávio Dino, além de outras pessoas, como por exemplo a deputada Érica Hilton, que também fez uma denúncia no Ministério Público, entram com ações e aí colocam o fato de André Valadão ser muito presente no clã bolsonarista como um dos motivos para criar esses fatos. Por quê? Porque mais do que uma questão religiosa, isso acaba se tornando política de Estado. Isso acaba sendo colocado como um debate para as próximas eleições, para mudanças de leis, com a presença também de pastores, bispos dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, e tentar colocar a questão de um casamento já legal no Brasil há muito tempo como sendo uma atrocidade. Então, isso não está apenas no envolvimento religioso. Isso também tem fundamentos políticos. E isso tem que ser tratado também no âmbito político. E aí não é apontar o dedo e querer politizar tudo. Aí é entender o contexto de que não é um pastor de uma igreja, de um bairro, falando para uma comunidade, que já seria algo muito grave. Mas alguém que tem influência política dentro do Congresso, dentro da família do ex-presidente da República e que está ainda no jogo político, mesmo inelegível, e que pode pautar as próximas eleições com esse tipo de discurso. Então vai muito além da fé. É um debate que tem que ser feito também nas questões legais. Gustavo Gimenez está aqui conosco, quer falar também alguma coisa sobre esse assunto, Gustavo? A fala polêmica de André Valadão, que precisa também ser discutida nos meios políticos? Bom dia para você. Oi, Heitor, bom dia a você, bom dia também ao Thiago, a todos que nos acompanham. É isso, né? A gente tem acompanhado esse discurso que não é a primeira vez que ele faz, né? Porque ele já fez um discurso, já fez inúmeros discursos com relação à comunidade LGBT. Ele já fez um discurso também durante a campanha eleitoral, como se ele estivesse simulando que ele estivesse ali censurado pelo STF. O pessoal certamente há de se lembrar, mesmo porque foi discutido aqui na Rádio Bandeirantes e também em outros programas da Band esse assunto. E agora surge novamente essa outra atrocidade cometida por ele e, principalmente, o que deve ser refletido não é um ataque simplesmente à comunidade, é um ataque que ele faz contra a sociedade, né? É um ataque de incentivo, de certa forma, a um crime, pelo que dá para entender ali, mas principalmente ele está afrontando toda a sociedade, seja ela LGBT ou não, né?
está falando contra pessoas. Eu acho que isso é algo muito mais complicado. Falar contra seres humanos, falar contra aquilo que as pessoas de fato são. E é isso que precisa ser levado em conta daqui para frente para que haja uma punição, né? Não dá para esse tipo de ação ficar passando impune. E eu estou dizendo isso porque eu lembrei há pouco do vídeo que ele fez simulando que o STF tinha censurado ele. E passando como se, sim, olha, isso é verdade. É uma sequência de fatos que não podem ser ignorados. Ignora uma vez, vai ter a segunda. Ignora a segunda, tem a terceira, até, de fato, haver uma punição. É isso que a gente espera. Quer fechar o assunto, Tiago Prudente? Eu só não entendo a fixação dele por esse tema. Eu fico, assim, me perguntando qual é a fixação, principalmente desses pastores ligados ao bolsonarismo, com esse tema da comunidade LGBT. Porque eu conheço inúmeros pastores que pensam, têm a linha teológica que não aceitam a homossexualidade porque está lá na Bíblia, mas eu nunca vi esses pastores subirem no púlpito e falarem isso. Eles pregam o evangelho e não ficam lá fazendo esse discurso. E olha que eu conheço inúmeros pastores, hein? Mas essa turma aí tem uma fixação com esse tema, o que demonstra que não tem nada a ver com a pregação da palavra. Tem a ver, sabe com o quê, Heitor? E você pegou num ponto central. Tem a ver com política, tem a ver com pauta política. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade preconceituosa. E ao levantar esse tema nas igrejas, ao levantar esse tema a todo momento, eles tentam despertar em pessoas que são preconceituosas esse ímpeto de que, olha, nós podemos combater isso aí, como se isso fosse uma doença que, infelizmente, tem muita gente que trata orientação sexual como doença e que pode ser combatida. Então, é uma estratégia política, e isso fica muito claro ao você ver que tem inúmeros pastores que nem tocam nesse tema, mas ali, para esses pastores ligados ao bolsonarismo, parece o tema mais importante do mundo, sendo que, biblicamente, sendo que, para quem conhece o cristianismo, sabe que a igreja devia estar debruçada sobre muitas outras questões, fraternidade, amor, e não é isso que está acontecendo, principalmente a essas pessoas ligadas ao bolsonarismo. E só para concluir, né, infelizmente, o que acontece muito é que aí a gente vai para um outro debate, que é essa questão da liberdade religiosa. E é preciso ficar muito atento que não é isso que está sendo discutido nesse caso do André Valadão. E, por fim, é preciso lembrar, existe uma minoria, 1% dos evangélicos, existe, mas existe 1% dos evangélicos que já não pregam essa teologia que exclui a comunidade LGBT. Existem igrejas evangélicas, inclusive igrejas tradicionais, que já colocam que há uma interpretação equivocada da teologia da Bíblia referente a esse tema. Eu não estou falando aqui que precisa concordar, não precisa concordar. Eu só estou colocando um fato. É 1%? É 1%, mas a gente já tem essa questão sendo pautada e discutida. Então, é preciso ficar atento. Por que essa fixação com esse tema? Porque tem uma questão política envolvida. Ouvinte Wagner Marcondes escreve pra gente na manhã de hoje sobre esse tema. Ele escreve: o assunto é bem polêmico, mas estou tentando entender aqui. Como é? Não tem nada demais pessoas andando nuas pelas ruas, como disse o Tiago? O Tiago não disse isso. Eu vou ler a mensagem completa aqui pra gente entender o contexto, mas a gente já vai também dar voz ao Tiago. O Wagner Marcondes escreve: me perdoem, se for assim, então perdemos de vez nossos conceitos de moral e bons costumes. Enfim, gente, esse assunto é bem polêmico. Os que são contra, os que são a favor, são a favor. Este, como em vários outros assuntos, são uma mostra de que aqui, quem gritar mais alto é quem leva a discussão. Nem que para isso você precise fazer as pessoas engolirem suas próprias escolhas. Polêmicas à parte, disse ou não disse, e se disse que responda por isso. Da minha parte, vida que segue. Ouvinte Wagner Marcondes, só fazer essa pontuação, porque o Tiago não disse que não tem nada de mais pessoas andando nuas pelas ruas. Ele disse que, assim como eventualmente há exageros em um evento organizado pela comunidade LGBTQIA+, há exageros também
em outros eventos organizados por pessoas heterossexuais, e os exageros têm que ser claramente punidos dentro da lei. E aí existe uma lei de atentado ao pudor que precisa ser respeitada. Mas daí a dizer que todo movimento tem esse tipo de cena é algo diferente. E o ouvinte Marco Silva Bedin escreve: bom dia, Heitor e Tiago. Tiago tem toda a razão e olha que tenho duas religiões. Sou católico e umbandista. Em uma das leis de Deus, diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o que escreve o Marco Silva Bedin. Mas as opiniões são sempre muito bem-vindas, é importante a sua participação, é importante a gente entender como você também reage a uma fala como essa, vinda de um líder religioso, e você pode mandar sua opinião pelo 97102-1493. 10 da manhã, 59 minutos. O Gustavo Gimenez está aqui conosco também para trazer informações aqui da nossa região metropolitana de Campinas, porque hoje um dos prédios públicos, mais uma vez, ao ser aberto, ao começar as atividades, os funcionários perceberam que foram vítimas de criminosos que tinham como intenção furtar fios de cobre, cabeamento e prejudicando assim o atendimento à população. Já falamos de furtos em creches, na obra do Mário Gatti, em escolas. Dessa vez foi onde esse furto, Gustavo Gimenez? Heitor, foi na Sanasa, exatamente em um prédio da Sanasa, que é a empresa responsável pelo saneamento de água de Campinas. Evidentemente não foi no prédio principal, né, na sede da Sanasa, na Avenida da Saudade, mas foi na cidade de Campinas, ali na região do Jardim Leonor. Foi um homem de 53 anos, portanto, preso, suspeito de furtar esses fios do prédio público, né? No caso, prédio dessa empresa, né, que tem sociedade mista. De acordo com a Guarda Municipal, mais de 3 quilos de fios de cobre foram recuperados. Uma empresa de vigilância avisou a Guarda Municipal que o homem estava no depósito de manutenção que fica na rua Celso Silveira Rezende. Quando chegaram ali, os guardas chegaram, os agentes encontraram então o suspeito já na Avenida Washington Luiz. Ele teria tentado fugir, mas acabou detido. Vale lembrar também, né, Heitor, você citou aí alguns lugares, tem também o túnel, né, Joá Penteado, que também foi alvo de ação semelhante, né, criminosos que aproveitam então para furtar a fiação, túnel que ficou então pelo menos algumas horas no escuro recentemente por causa dessas ações criminosas. Vale lembrar também que a Prefeitura de Campinas tem uma lei, né, de multar estabelecimentos que estejam vendendo de forma irregular esse tipo de material, não comprovando a procedência, leva a multa. Se reincidir, leva a multa também e ainda tem o alvará cassado, Heitor. 11 horas da manhã, 1 minuto, uma terça-feira agitada no interior de São Paulo, porque operações da Polícia Federal estão em andamento, uma delas comandada pela Delegacia da Polícia Federal de Campinas. Gustavo. É isso, Heitor. Aqui em Campinas, a Polícia Federal desencadeia uma ação na cidade vizinha, a cidade de Itatiba. Portanto, é um mandado de busca e apreensão sendo cumprido em uma casa na cidade de Itatiba, nessa operação contra o tráfico internacional de drogas. De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura o envolvimento de um grupo especializado no crime. Os trabalhos começaram após a apreensão de haxixe, uma droga derivada ali da maconha. Essa droga estava escondida em remessas internacionais vindas dos Estados Unidos. A Polícia Federal não divulgou ainda o que foi encontrado na casa, mas evidentemente todo material encontrado que possa, né, ter uma relação com crimes, material apreendido, passa por perícia e principalmente, né, pode ajudar a encontrar uma parte desse esquema como se fosse um quebra-cabeça. Cumprimento então expedido pela primeira vara de Bragança Paulista. Agora, né, pessoas que são investigadas podem pegar uma pena de até 15 anos de prisão, que é o crime de tráfico internacional de drogas, se assim ficar comprovado mesmo esse crime, Heitor. Gustavo Gimenez, tem uma outra operação também em Sorocaba que a gente vai acompanhar com informações dentro do Acontece, mas aí é por uma outra modalidade criminal
e pode estar ligada a grupos neonazistas. 13h você vai trazer mais sobre esse assunto na tela da Band, né, Gustavo? Exatamente, Heitor. É uma operação da Polícia Federal cumprindo 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, aqui, portanto, na nossa região, e também em Timóteo, Minas Gerais. Operação Overload começou em novembro de 2022, a partir de um aviso feito pela ONG SaferNet, entidade que defende os direitos humanos na internet. Disse ali que havia um grupo que usava nome e foto com referência à simbologia nazista. Na imagem do perfil do grupo havia uma cruz suástica, e é proibido, inclusive, pela legislação brasileira. Além disso, o grupo era público e podia ser acessado de qualquer lugar do mundo. A polícia identificou possíveis integrantes do grupo e cumpre esses mandados de busca e apreensão, tanto aqui na cidade de Paulista, quanto também na cidade mineira, para esclarecer a participação desses suspeitos. De acordo com a PF, durante as buscas foram apreendidos aparelhos celulares, um machado, faca e também um livro sobre informações, com informações sobre a SS, crime então que está sendo investigado, é previsto em lei, e vale a pena a gente chamar a atenção, né? Qualquer fato que a polícia também identificar nesses cumprimentos de mandados de busca e apreensão pode ser convertido ali para um mandado de prisão. Prisão, no caso, não mandado, mas uma prisão em flagrante, Heitor. SS era a polícia secreta de Adolf Hitler e do regime nazista, e a Polícia Federal sempre tem um cuidado de separar o que é um curioso pela história e o que é alguém que está propagando as mensagens e ideias nazistas. Então, por isso que a operação é montada depois de uma longa investigação, depois de uma longa apuração, porque uma coisa é você se debruçar sobre os livros e entender um período terrível na história da humanidade. Outra coisa é você usar esses argumentos, essas falas e o conteúdo desses livros para propagar essas ideias daqui em diante. Isso é crime e isso está sendo combatido também na Polícia Federal. Agora, trazendo atualização também das rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, nesse momento começa um trânsito mais carregado na rodovia dos Bandeirantes, que mais cedo não apresentava problemas, mas que agora tem lentidão na chegada à capital paulista, 5 quilômetros. Entre o KM-17 e o KM-13, motorista tendo dificuldade para chegar à cidade de São Paulo via rodovia dos Bandeirantes. Mas aqui no interior de São Paulo, aqui na nossa região, um outro acidente foi registrado mais cedo na Campinas Mogi. E olha, foi um acidente gravíssimo, Gustavo. É isso, Heitor. Infelizmente, o motorista de um caminhão morreu após capotar o veículo na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, conhecida como Campinas Mogi, na cidade de Jaguariúna. A vítima ficou presa ali nas ferragens. Helicóptero da Polícia Militar foi até o local para fazer o socorro do homem, né? Além, é claro, do resgate da concessionária que administra o trecho. Corpo de Bombeiros também esteve por lá, mas infelizmente esse homem não resistiu aos ferimentos. O motorista perdeu o controle e o caminhão acabou tombando no canteiro central. O acidente foi na altura do quilômetro 139, na altura mais ou menos do pedágio de Jaguariúna. Ele estava no sentido Mogi quando tombou. Vale a pena a gente chamar a atenção, portanto, que não há informações sobre o que teria provocado a perda do controle do motorista. Fato é que ele perdeu o controle e acabou capotando. Não se sabe se havia um outro veículo, né? Já existem imagens, inclusive, Heitor, mostrando que aparentemente o acidente aconteceu sem envolver outro carro, envolver outro veículo. As faixas ficaram, portanto, bloqueadas, as faixas da esquerda em ambos os sentidos, porque a gente está falando de um acidente que aconteceu no canteiro central. A liberação aconteceu por volta das 8h10 da manhã. Ainda assim, né? 3 quilômetros de congestionamento no sentido Campinas e 4,5 quilômetros, quase 5 ali no sentido Mogi-Mirim, Heitor. Você que acompanha pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem imagens que o Lucas Pessoa coloca para você nesse momento também, ilustrando imagens que você vai acompanhar 13h com o Gustavo Gimenez na tela do Acontece. Gustavo, obrigado pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você e até amanhã aqui também na Rádio Bandeirantes. É isso, ótimo dia a todos. Encontro todo mundo a partir da 13h no Acontece. Até mais. E uma atualização também de trânsito na rodovia Santos Dumont. Nesse momento há 3 pontos de interdição parcial nas cidades de Salto
Itu, 1 ponto em Salto, 2 pontos de interdição em Itu, com obras que estão sendo realizadas, mas que nesse momento não geram transtorno aos motoristas. 11 horas da manhã, 8 minutos. Nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais destaques da nossa região e ainda a semana política em Brasília. Ontem teve votação à noite em pleno período de recessão. Que votação foi essa e qual é a agenda para essa semana? A gente confere logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 10 minutos. Agradecendo as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Agora chegando mais repercussão também sobre as falas do pastor André Valadão, que nós trouxemos no bloco anterior. Tem mensagem chegando do Paulo André. O Paulo André escreve o seguinte: bom dia, Tiago e Heitor. O dia que no nosso país as pessoas forem penalizadas de verdade por aquilo que dizem e incitam, as coisas vão melhorar por aqui. Isso vale para todos, inclusive para nosso paladino da democracia, que disse em seu discurso no Foro de São Paulo que era preciso criar narrativas contra a família e igrejas, e se assumiu comunista. Porém, como ele mesmo disse, não vai aceitar críticas de ninguém, é o que escreve o Paulo André. Tem mensagem chegando também da Sandra Causo. E ela escreve o seguinte: bom dia, não foi o Bolsonaro que escreveu a Bíblia, não gosto desse senhor. No livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24, fala sobre o assunto e o que Deus acha da prática. Não sou homofóbica, amo o meu próximo, seja qual for a sua condição, mas não entendo a conduta, é o que escreve a Sandra Causo. Mensagem que chega também nessa manhã da Fátima, final do telefone 0906. Ela questiona: e sobre os casos de feminicídio? O que esse pastor tem a dizer? É a Fátima, moradora de Campinas, questionando também as falas do pastor André Valadão. E o Wagner Marcondes, sobre a Polícia Federal, ele escreve o seguinte: meu Deus, vamos combinar. A Polícia Federal de Campinas não passa uma semana sequer sem realizar operações em Campinas ou na região. Isso é ótimo, claro, mas o que chama atenção é a quantidade, nas palavras dele, de vagabundos alojados em Campinas e na própria região metropolitana. Aqui tudo o que há de mal é praticado. Mensagens que chegam, portanto, na manhã de hoje, algumas delas concordando com a opinião do Tiago, com a nossa opinião aqui sobre o assunto anterior, outras também trazendo questões paralelas, já que a gente também jogou no bolo político a fala de André Valadão. A questão, né, Tiago Prudente, é mais do que concordar ou discordar, é entender o limite do que foi falado e até que ponto incitar um crime é uma questão de opinião e uma pregação religiosa. A fala do pastor André Valadão, ela pode ser interpretada de algumas maneiras, pelo âmbito político, pelo âmbito da orientação que ele tem dentro da fé, mas acho que não tem como dizer que não houve ali
um atentado à própria legislação e à Constituição, quando ele diz: se Deus não pode matar as pessoas LGBT, cabe a nós fazermos isso. Foi dito isso, categoricamente. E quando a gente fala em comunicação, é claro que ele pode alegar agora que não foi isso que ele quis dizer, mas não estamos falando de um pregador iniciante, não estamos falando de alguém que está começando a carreira dentro de o que virou uma profissão para ele, que é ser pastor. E não estamos falando de alguém que alcança um público pequeno. Então a responsabilidade no que se fala é muito grande. Responsabilidade que nós temos que ter com o que falamos, com o que um formador de opinião em rádio, televisão, com o que um político tem diante do microfone e com o que um pastor tem diante dos seus fiéis, ainda mais com o tamanho que tem André Valadão. Exatamente, eu acho que esse é o ponto central. E só para esclarecer, ser LGBT, gay, como homossexual, que é a palavra correta, não é uma conduta, é uma orientação sexual. Então, só para deixar claro, não é uma conduta. As pessoas não escolhem, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é uma escolha, é uma orientação sexual. Quanto à ouvinte que citou o livro de Romanos, eu sei a passagem que ela está citando, mas nessa passagem também tem uma série de outras pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Então, por que esses outros também não são lembrados como os homossexuais? Por que não? É essa a questão que eu levanto. Por que os outros pontos que são levantados nessa passagem, são inúmeros, não são tão acusados e apontados como os homossexuais? É por isso que aí eu levanto a questão política, Heitor, que não é uma questão religiosa, é uma questão política, é uma questão que tem a ver com realmente disseminar o ódio, é criar a narrativa de nós contra eles. É basicamente isso que o pastor fez ao fazer essa pregação no púlpito. O que ele fez foi incentivar um crime, e é isso que a gente está condenando. Ninguém aqui está falando que a lei vai mudar a Bíblia. Ninguém está falando isso, que a lei vai mudar a Bíblia. A gente está falando que o que o pastor disse no púlpito é um crime porque ele incitou um homicídio. Então, isso tem que ficar muito claro. A linha é muito tênue, muita gente não vai entender, muita gente vai se sentir contrariada, sem dúvida nenhuma, porque é uma desconstrução. A sociedade também está aprendendo dia a dia. Então a gente precisa entender isso, precisa compreender e entender que a comunidade LGBT é uma realidade que está em todas as esferas. São pessoas que estão aí, que são o que são. E não adianta a gente achar que é uma escolha. Não é uma escolha, essas pessoas são o que são. Isso tem que ficar muito claro. E quando o pastor faz esse ataque, André Valadão faz esse ataque dizendo que é para matar, ele está dando uma justificativa, falando, a Bíblia fala aqui, que é contra, então você pode cometer um homicídio. Isso é crime. Isso é crime e pronto. É isso que a gente está defendendo aqui. Nós não estamos contra a liberdade religiosa, pelo contrário, eu sou um dos maiores defensores da liberdade religiosa, mas defender crime não é comigo. E pode ter certeza, eu nunca vou defender um crime aqui, independentemente no que ele esteja baseado. Que eu sei que na Bíblia não é. Eu sei que muita gente muda a interpretação para justificar crimes, mas comigo isso não funciona e não vai funcionar. E então não tem nenhum respaldo no que ele falou em liberdade religiosa para pedir para matar a pessoas que pertencem à comunidade LGBT. Imagina só, se seu filho um dia chegar para você e falar, olha, eu sou homossexual, quer dizer então que você vai matar ele? Então é muito complicada essa fala do pastor, porque é um crime, incentiva um crime, e infelizmente tem muitos malucos aí que podem pegar essa fala, né, Heitor, e acabar cometendo atrocidades. A ouvinte que gerou também essa nossa discussão, a Sandra Causo, a quem agradeço demais as mensagens que vem enviando aqui na manhã de hoje, só para ela deixar claro o ponto de vista dela. Ela
acha horrível o que ele fez, o que foi falado pelo pastor, mas só mencionou a passagem porque é o assunto que está sendo tratado. Tem mensagem chegando também do Carlos, que mora no Jardim do Lago, em Campinas. Ele escreve: livre-arbítrio Deus deu ao homem. O homem pode tudo, até ir para o inferno se quiser. Deus é amor, mas é justiça também. Matar não é de Deus, é o que escreve o Carlos do Jardim do Lago na manhã de hoje, agradecendo também a mensagem do Geraldo, que escreveu aqui também pra gente, está acompanhando a nossa programação, está ouvindo o Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho escreve sobre a reforma no Mercadão. Renovar é sempre bom, mas concorda com o DJ Alê. Tem que haver um cuidado para não descaracterizar esse nosso patrimônio. Nesse tópico, queria deixar uma pergunta e uma sugestão de pauta. Por que Campinas tem tanta dificuldade de se firmar como um polo turístico? Porque sem ser o turismo de negócios, os outros são tão incipientes por aqui. Muito obrigado, Adriano Vermelho. Vamos trazer esse tema logo mais, sim, aqui na nossa programação. Mas antes, conforme prometido, deixa eu debruçar também sobre o que acontece em Brasília numa semana de votações. O presidente da Câmara Federal prometeu que teria votação até no meio do recesso, que essas férias parlamentares não seriam prioridade para os deputados. Mas será que isso realmente aconteceu? A repórter Carolina Vilela vai explicar pra gente, vai tirar essa dúvida. Teve votação ontem à noite, de fato, como foi prometido, Carolina? Teve sim, viu? Os deputados aprovaram um projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, que inclui o ensino técnico. Serão 2 bilhões de reais destinados ao programa em 2023 e mais 2 bi em 2024. A partir de agora, 3 prioridades dominam a pauta econômica. Uma delas é a que devolve para a União o chamado voto de qualidade do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Desde 2020, em caso de empate, a vitória é do contribuinte. O relator, o deputado Beto Pereira, apresentou o relatório no fim da tarde. A votação deve acontecer nesta terça-feira. Outra prioridade do Planalto é a nova regra fiscal. Ela foi modificada no Senado e o assunto vai ser discutido amanhã em mais uma reunião de líderes na Câmara. Já a reforma tributária esbarra em resistências. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que ainda não há consenso e que o texto pode mudar para atender demandas dos governadores. Apesar do esforço concentrado, a reforma só será levada à votação em plenário quando tiver quórum suficiente para aprovação, provavelmente até sexta-feira. Vamos ouvir. A maneira de fazer com que essas pautas econômicas destravem de uma vez. Importante que as bancadas façam a discussão, os governadores estão vindo a Brasília e a responsabilidade nossa é de pautar, de propiciar o debate, de tentar costurar os acordos. Os votos, lógico, são inerentes a cada parlamentar, eu só espero que o clima continue como um projeto de interesse do país, não do interesse só do governo, para que esse assunto não vire nenhum tipo de batalha de governo e oposição. E que assuntos são esses? Que negociações são essas? Em 1 minuto e meio eu conto para você, tem reportagem também e vamos falar sobre a atualização de trânsito. Atenção você no Anel Viário Magalhães Teixeira, a gente vai atualizar a situação nesse momento. Comecinho da manhã estava tudo tranquilo, agora não tá bem assim não. Eu volto já aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim.
E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia. Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 23 minutos, atualizando a situação de trânsito na rodovia Dom Pedro, mais especificamente no anel viário Magalhães Teixeira. Nosso colega jornalista Edson Souza, que todas as noites você confere no bloco esportivo dentro do Band Cidade, 10 para 7 da noite, ele nos atualiza dizendo o seguinte: motorista, evite o anel viário neste momento. O tráfego está lento, é aquele anda e para. Da Dom Pedro até a entrada da Vila Formosa. Isso nos dois sentidos, porque hoje a concessionária Rota das Bandeiras começa a promover o recapeamento nos dois sentidos. Então, entre a Dom Pedro e a entrada da Vila Formosa, trânsito carregado, anda e para, motorista ali no máximo segunda marcha. Se puder evitar o local, vai fazer um bom negócio na manhã de hoje. Voltando aos assuntos de Brasília, o Sandro Barbosa, já trouxemos a reportagem, agora quem está chegando com a gente é o Túlio Amâncio, dizendo quais são as pautas econômicas que são prioridade no governo e que estão sendo debruçadas, inclusive nesse momento, pelos parlamentares na Câmara e no Senado Federal. Uma semana de trabalho como há muito não se via. Desde domingo, líderes partidários estão em Brasília para um esforço concentrado. O objetivo é votar pautas decisivas para a economia nos próximos anos, entre elas a nova regra fiscal e a reforma tributária. A pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, o foco tem de estar todo no plenário. As reuniões das comissões foram suspensas. Até a sessão da CPMI de 8 de janeiro, que iria acontecer nesta terça, e ouvir uma peça-chave, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi adiada. É que ainda há muita negociação a ser feita, principalmente em torno da reforma tributária. O texto enfrenta resistência de alguns estados e municípios que têm grande influência nos votos dos deputados. Outra resistência é do setor de supermercados, que vê risco de aumento de 60% em média nos tributos da cesta básica. Pelas contas da Associação Brasileira dos Supermercados, se a reforma tributária for aprovada como está, a região sul seria a mais afetada, com alta de 93% nos impostos. Depois, Centro-Oeste com 69%, Sudeste 55%, Norte 40% e Nordeste 35%. O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda contesta os números. Eles fizeram a conta só considerando a alíquota nominal, esqueceram todo o efeito de cumulatividade de imposto pago e não recuperado ao longo da cadeia. O presidente da Abras se reuniu com Bernard Api e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e acredita em mudanças no texto para evitar o aumento de tributos que a associação prevê. Nós temos muita convicção de que a sensibilidade política, tanto do relator Aguinaldo Ribeiro, do coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, Reginaldo Lopes, do ministro Fernando Haddad, terá um resultado positivo. Para a Confederação Nacional da Indústria, também é preciso melhorar o texto. Uma trava contra aumento de carga tributária. A gente acha que ali, nesse dispositivo, dá para melhorar, para se ter uma garantia mais forte de que não vai haver carga tributária, aumento de carga tributária, que é o que ninguém quer. A proposta que está em discussão prevê que os 3 impostos federais, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios serão substituídos por um imposto sobre valor agregado dual, uma parte federal e outra dividida entre estados e municípios. Ainda falta definir as alíquotas que serão cobradas. Nós estamos fazendo os estudos e nós vamos calibrar a alíquota adequada. O povo brasileiro pode ter certeza que não teremos aumento de carga tributária e menos ainda aumento no preço da cesta básica. O líder do governo e o presidente da Câmara acreditam que vai ser possível votar a reforma tributária até sexta-feira. Eu acho interessante como deputados, senadores, quando eles trabalham um pouquinho mais, parece algo de outro mundo. Olha, essa semana a gente vai trabalhar muito.
é obrigação deles, ainda mais com um assunto tão urgente que precisa logo ser tirado da frente da pauta, Tiago Prudente. Exatamente, é uma coisa muito maluca, né? Parece que eles estão fazendo algo além do que eles foram eleitos para fazer. Vamos ver, né? A expectativa é que seja aprovado o voto de qualidade do CARF ainda hoje, depois o arcabouço fiscal ainda na quarta-feira, e quinta e sexta fique para a reforma tributária. Vamos ver se a Câmara vai ter esse fôlego todo. Eu duvido um pouco, Heitor, que eles vão aprovar tudo isso, mas quem sabe, né? Uma semana, pelo menos uma semana de trabalho completo em Brasília, né? Força, guerreiros! Não é fácil trabalhar de segunda a sexta, mas vocês conseguem, vocês sobrevivem, ainda mais nesse período de férias, de recesso. Vamos acompanhar, vamos continuar cobrando, porque tem logo que ser colocado em pauta todos esses assuntos, porque o Brasil precisa avançar, seja pela aprovação ou não, mas pelo menos tirar da frente esse tipo de discussão. Tiago Prudente, voltamos amanhã às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Até amanhã, Heitor. Uma boa terça-feira para os ouvintes e nos encontramos na quarta-feira. A partir de agora, o noticiário esportivo com Carlos Henrique no Nossa Área. A repercussão da derrota do Guarani para o Botafogo de Ribeirão Preto, expectativa para a próxima rodada da Série B e outros assuntos do mundo do esporte com a equipe de Carlos Batista. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe.